Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de junho de 2019. Herdeiros de milhões e boa educação. Surpreendente perfil dos autores do massacre no Sri Lanka. Parte 0. As autoridades do Sri Lanka investigam os atentados à bomba do domingo de Páscoa, que mataram pelo menos 250 pessoas e deixaram cerca de 500 feridos em igrejas e hotéis de luxo no país. Mas o que se sabe sobre os homens e mulheres que realizaram os ataques suicidas? As investigações preliminares apontam que 9 pessoas são suspeitas de terem conduzido de forma coordenada os 6 ataques, que ocorreram em um curto espaço de tempo, em 3 cidades. De acordo com o presidente do Sri Lanka, Maithripala Sirisena, o clérigo radical islâmico Zaran Hassan, considerado um dos supostos mentores do atentado, morreu na explosão no Hotel Shangri-La, na capital Colombo. Classe média alta. Até agora, 8 suspeitos foram identificados e, de acordo com as autoridades, a maioria foi criada em famílias de classe média ou média alta e tem bom nível de escolaridade. Entre eles, estão 2 filhos de um dos comerciantes de especiarias mais ricos do Sri Lanka, Mohammad Yusuf Ibrahim, que foi preso após os ataques. Um deles teria acompanhado Zaran Hassan e detonado explosivos no Hotel Shangri-La, enquanto vários hóspedes tomavam café da manhã. O outro teve como alvo o sofisticado restaurante do Hotel Cinnamon Grande, que fica nas redondezas. Além disso, uma das noras do empresário teria detonado explosivos durante uma operação de buscas da polícia na casa da família no domingo. Várias pessoas, incluindo crianças e 3 policiais, teriam sido mortas na explosão. A situação da família do comerciante de especiarias é semelhante à descrição dada pelas autoridades dos demais supostos autores dos ataques. A maioria era bem educada, bastante independente economicamente. Suas famílias gozavam de estabilidade financeira, afirmou o vice-ministro da Defesa, Juan Geardeni, em entrevista coletiva. Outro suposto autor dos ataques suicidas estudou no Reino Unido. Abdul Latif Jamil Mohamed morou em Londres entre 2006 e 2007 para estudar engenharia aeroespacial na Universidade de Kingston, mas não teria concluído o curso. Em seguida, ele estudou na Austrália, antes de retornar ao Sri Lanka, segundo afirmou o primeiro-ministro do país, Scott Morrison. Quem é Zaran Hassan? Até então pouco conhecido, Hassan é um clérigo radical islâmico que ganhou notoriedade localmente há alguns anos como parte de um grupo que vandalizou estátuas budistas. Na sequência, publicou vídeos no YouTube incitando a violência contra não-muçulmanos. Depois das explosões do domingo de Páscoa, ele apareceu em um vídeo divulgado pelo Estado Islâmico, que reivindicou na terça-feira a autoria dos atentados. No vídeo, 7 homens supostos autores do massacre prometiam lealdade ao grupo. Hassan foi o único a mostrar o rosto. Não está claro, no entanto, se Hassan teve contato direto com o Estado Islâmico ou se ele simplesmente prometeu obediência ao grupo. Na segunda-feira, as autoridades do Sri Lanka responsabilizaram o Tawhid Jamaat Nasional (NTJ), grupo extremista islâmico local, pelo massacre. A comunidade muçulmana do Sri Lanka disse que alertou as autoridades sobre Hassan há alguns anos, após a publicação dos vídeos no YouTube. Ele era um homem solitário e radicalizava os jovens, afirmou Ilmi Ahmed, vice-presidente do Conselho Muçulmano do Sri Lanka, agência de notícias AFP. Mas ninguém pensou que essas pessoas fossem capazes de realizar um ataque deste porte, acrescentou. A irmã de Hassan disse à BBC que soube do ocorrido pela imprensa. Nunca pensei que ele faria algo assim, declarou. Lamento profundamente o que ele fez, mesmo sendo meu irmão, eu não posso aceitar isso.
As vítimas. As autoridades do Sri Lanka chegaram a divulgar que 359 pessoas morreram no ataque, mas revisaram para baixo o número de mortos por causa de um erro de cálculo. Segundo o Ministério da Saúde, agora são cerca de 253 vítimas, uma diferença de mais de 100 mortos em relação à contagem divulgada originalmente. O governo atribuiu o erro à dificuldade em identificar partes dos corpos no local das explosões. A maioria das vítimas é do Sri Lanka, mas há pelo menos 38 estrangeiros entre os mortos, incluindo cidadãos do Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Índia, Turquia, Austrália, Holanda, Japão, Suíça, Espanha, Bangladesh, e China. O Espírito Viana de Carvalho. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, na sessão mediúnica da noite de 7 de janeiro de 2015, quando ocorreu o ataque terrorista em Paris, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, fala sobre o terrorismo. A hidra de Lerna, da mitologia grega, na sua insaciável sede de sangue, ressurge, na atualidade, multiplicando-se em forma do hediondo terrorismo. Os fantasmas do medo, da revolta, das lutas sem quartel, corporificam-se nas massas alucinadas, gritando por vingança, sem se importar com o número de vidas que sejam esteladas, nem com as formas cruentas a que sejam submetidas. Os direitos do homem e da mulher, dolorosamente conseguidos ao largo da história, cedem lugar ao abuso do poder desenfreado, da loucura fanática de minorias infelizes, que acendem no estopim do barril de pólvora dos ódios mal contidos. Entre as elevadas conquistas do desenvolvimento ético e moral da Terra, destaca-se a liberdade, representada nas organizações políticas pelos regimes democráticos, veladores da honra de bem viver e deixar que os demais também vivam. Dentre esses direitos inalienáveis, a liberdade de expressão alcançou nível superior para o comportamento humano. Não há, portanto, limite sagrado ou profano, proibido ou permitido, dependendo, exclusivamente, do estágio intelecto-moral da sociedade e dos seus cidadãos, que optarão pelo ético, pelo saudável e pelo favorável ao desenvolvimento espiritual da humanidade. Sofista por excelência e ético na sua essência, Sócrates defendia a liberdade de expressão num período de intolerância e de sujeição, de arbitrariedades, que ele condenava, havendo pago com a nobre existência a elevada condição de exaltar a beleza e a verdade. Jesus, na sua ímpar condição, respeitou essa gloriosa conquista, a liberdade de expressão, não se permitindo afetar pelos inditosos comportamentos dos seus opositores contumazes, e fez-se vítima espontânea da crueldade e do primarismo daqueles que o temiam e, por consequência, o odiavam. Legou-nos, no entanto, no memorável discurso das bem-aventuranças, as diretrizes éticas para a conquista da existência feliz através da aquisição da paz. Em momento algum limitou, excruciou ou lutou contra o amadurecimento espiritual do ser humano. Sua doutrina, conforme previra, foi submetida ao talante dos poderes temporais e transformada em arma terrorista e esmagadora que dominou as massas humanas por longos séculos de medo e de horror. Há pouco mais de 200 anos, no entanto, a França e, logo depois, os Estados Unidos da América do Norte desfraldaram a bandeira dos direitos à liberdade, à igualdade e à fraternidade. E houve, desde então, avanços incontestes no comportamento dos povos, diversas vezes afogados no sangue dos seus filhos em insurreições internas, em guerras internacionais, embora muitos interesses subalternos, para que lhes fossem preservados esses soberanos direitos. Os temperamentos primários, porém, ainda predominantes em expressivo número de espíritos rebeldes, incapazes de compreender os valores humanos, têm imposto a sua terrível e covarde adaga em atos de terrorismo, tendo como pano de fundo as falsas e mórbidas confissões políticas e religiosas, que dizem abraçar, espalhando o caos, o terror, nos quais se comprazem.
A força das suas armas destrutivas jamais fichará os seus postulados hediondos, pois que sempre enfrentarão outros grupelhos mais nefastos e sanguinários que os vencerão. Após o triunfo de um bando de bárbaros por um tempo e eles desapiados da dominação por dissidentes não menos cruéis assim têm sido na história em todos os tempos. Os mongóis, por exemplo, conquistaram a Índia, embelezaram-na, realizaram esplendorosas construções como Taj Mahal, pelo imperador Shah, a fortaleza dita inexpugnável guardando a cidade e as minas de diamantes da Golconda, enquanto se matavam para manter-se ou para conquistar o trono filhos que assassinaram os pais ou os encarceraram, ou os enviaram para o exílio, como era hábito em outras nações para depois sucumbirem sob o guante de outros voluptuosos dominadores mais hábeis e mais selvagens. Criaram armas terríveis, como os foguetes com lâminas aguçadas e os imensos canhões, terminando vencidos, após algumas glórias, pelas tropas inglesas que invadiram o país, submetendo por mais de um século ao Reino Unido, desde o reinado de Vitória. Mais tarde, a grandeza moral do Mahatma Gandhi, com a sua misericordiosa não-violência, libertou-a, restituindo-a aos seus primitivos filhos. Nada obstante, após o seu assassinato, a Índia continuou e permanece até hoje vítima do terrorismo político e religioso desenfreado, sem a benção da paz, a dileta filha do amor. Somente quando o amor instalar-se no coração do ser humano é que o terrorismo perverso desaparecerá e os cidadãos de todas as pátrias e de todas as confissões religiosas se permitirão a vera liberdade de pensamento, de palavra e de ação. Com efeito, esse sublime sentimento não usará da glória da liberdade para denegrir ou punir pelo ridículo, porque respeitará todos os direitos que a vida concede àqueles que gera e mantém. Para que esse momento seja atingido, faz-se urgente que todos, mulheres e homens de bem, religiosos ou não, mantenham-se em harmonia, respeitem-se mutuamente e contribuam uns para a plenitude dos outros. Infelizmente, porém, na atualidade, em que predominam o individualismo, o consumismo, o exibicionismo, espúrios descendentes do egoísmo, facções terroristas degeneradas disseminarão na terra o crime e o pavor, até que seus comandantes e comandados sejam todos exilados para mundos inferiores, compatíveis com o seu estágio de evolução. Merece, igualmente, neste grave momento, recordar a frase de Jesus: Eu venci o mundo. João 16:33. Todos desejam, por ignorância, vencer no mundo. Ele não foi um vitorioso no cenário enganoso do mundo, mas o triunfador sobre todas as suas ainda perversas injunções. O terrorismo passará como todas as vitórias da mentira, das paixões inferiores e da violência, porque só o amor é portador de perenidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de junho de 2019. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.